Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? O Senhor vai ficar assistindo calmamente enquanto eles nos devoram? O Senhor poderia ficar quieto enquanto os perversos destroem os que são mais justos do que eles? Estas são perguntas que povoam os nossos pensamentos em momentos de dificuldade, de tribulação, de angústia, de tristeza, que são produzidos por momentos em que nós nos confrontamos com situações onde vemos um rico ser produzido esta riqueza através de extorsão, de roubo, de mentiras, pessoas que constroem mansões com dinheiros desonestos, pessoas que constroem cidades e estão edificando cidades em cima de sangue, de homicídio, de corrupção, de roubo, de mentira. Ou também aqueles que utilizam momentos aí para colocar entorpecentes nas bebidas das pessoas, levarem a estarem bêbados e a abusarem destas pessoas, envergonhando estas pessoas por passarem por estas situações. Temos pessoas que estão, através da violência, da sua maldade, destruindo os animais silvestres, destruindo a terra, destruindo a natureza. E finalmente as pessoas que utilizam as imagens para produzir aí uma adoração e através disso achar que estarão protegidos por terem estas imagens como fruto da sua adoração, como seu Deus. Com todas estas advertências, aonde Deus deixou escrito isto desde o tempo de Abacuque, ainda assim, estas são atitudes que quando nós vemos estas pessoas e vemos o estado em que estamos e que supostamente demonstra que estão melhores que nós, infelizmente, muitas vezes ainda estamos sendo afetados por isto, mesmo que Deus já mandasse esta advertência de muito tempo. E aí a pergunta, para que eu receba a resposta destas perguntas que foram feitas ao início, qual é a atitude que eu devo ter? E isto está no capítulo 2 de Abacuque, versículo 1, quando ele diz que ele deveria se colocar em vigília e firmado nesta fortaleza, a rocha que é Cristo, e esperar. Esperar que Deus traga esta revelação de como podemos os justos, os que cremos em Deus, os que estamos como seu povo chamados por Ele, possamos enfrentar ao que a injustiça e o injusto sejam em maior número e que estejam distorcendo as coisas e fazendo todas estas coisas que produzem tristeza, angústia, dificuldades. O que eu devo fazer? E quando eu entro em vigília, me aquieto, descanso, coloco minha confiança e me fortaleço em Jesus, é quando Deus pode trazer uma resposta. E aí mesmo no livro de Abacuque você encontra ele que através de um canto ele expressa a resposta que Deus entregou a ele. E aí você poderia perguntar, mas cantar no momento da minha maior aflição? Exatamente. A este nível de liberdade Deus nos levará quando nós possamos chegar a este nível de confiança e de fé nele, por cima e ademais de toda a adversidade que eu possa estar passando. E diz que ele faz um canto dizendo a Deus de como ele reconhece que a glória de Deus cobre os céus e que a terra se enche do seu louvor. E ele passa a descrever que as montanhas, os rios, os mares, quando recebem a visita de Deus, eles se postram, eles se levantam, eles adoram, eles se contorcem, mostrando que realmente existe um Deus soberano. Por cima de tudo, aún da injustiça que eles recebem da mesma raça humana que foi colocada para governá-los. E diz que até o sol e a lua param diante da presença de Deus. E todas estas situações que a própria natureza nos ensina e dá como testemunho
de como deve ser a nossa adoração diante de Deus, é quando então nós podemos, como filhos de Deus e pessoas que conhecemos as promessas de Deus, termos então também uma atitude diferente. E aí é quando chegam ou termina, não, da parte de Deus, a resposta para estas perguntas. E aí quando nós conseguimos entender este quadro e toda esta situação, é quando Deus pode trabalhar nas nossas vidas, no nosso caráter, e nós chegarmos, através deste momento de vigília, de silêncio, de busca de Deus, não com murmuração, com blasfêmia, com irritar-me, com levantar-me contra tudo que eu estou vivendo, por criticar. Não, isto não vai trazer a resposta. É no silêncio, é confiando em Deus e sabendo que Deus segue no controle de tudo, que eu vou ter esta resposta e poder até cantar no dia da minha maior adversidade. E com tudo isto, quando o profeta entende tudo isso e passa por esta situação, aí sai à luz algo tremendo. É um texto extremadamente conhecido e que muitas vezes nós não analisamos em que nível de aflição e tribulação estava esta pessoa quando escreveu. E ele termina a resposta que ele recebeu com um entendimento. E ele diz: ainda que a figueira não floresça. E a figueira fala dos figos, fala da abundância, da prosperidade. Ainda que eu não tenha abundância, esteja passando por escassez. Aí diz: nem haja fruto na vide. A vide fala das uvas, do vinho, da alegria. Ainda que eu esteja em momento de tristeza. E o produto da oliveira minta. A oliveira fala do olivo, das azeitonas, do azeite, que seria a unção, a prosperidade de Deus, a bênção de Deus, que parece que é mentira, que não está acontecendo, que parece inclusive que Deus se esqueceu de mim. Ainda que passe tudo isso, e ele completa, ele diz que os campos não produzam mantimento, ou seja, não há comida sequer. Que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ou seja, roubaram as minhas ovelhas. E nos currais não haja gado. Todavia, ainda que, mesmo assim, diz que ele se alegrará no Senhor e exultará no Deus da sua salvação. E diz que o Senhor é a sua fortaleza e faz que os seus pés como o da corça e faz ele andar altaneiramente. Quando Deus fala sobre a corça, fala sobre um animal que ele está na floresta e ele tem uma ligeireza em caminhar e pode andar em montanhas e não escorregar e não cair, e ele tem que achar um rio para poder se mergulhar e tomar esta água, porque senão ele se debilita nos seus ossos e o predador o encontra pelo cheiro e o olor que ele solta. Mas ele vai a estas águas e ele mergulha, ele se lava, ele toma desta água e ele é livrado de ser atrapado pelo inimigo. Que Deus possa utilizar os momentos das nossas maiores angústias, tristezas, tribulações, necessidades, escassez e dificuldade para transformar e ressignificar estes momentos, para que entendamos que será a nossa maior oportunidade para expressarmos a nossa fé, confiança e alegria de podermos demonstrar amor a Deus neste momento. E Ele poderá fazer de nós seus instrumentos para dar amor ao necessitado, neste momento de maior dificuldade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.